Pai, eu te agradeço que o Senhor me trouxe até aqui. E hoje a gente vai falar sobre a tua palavra. Eu não sei, Pai, o que tem passado no coração desse irmão que tá me ouvindo, mas o Senhor sabe. Por isso eu peço, em nome de Jesus, fale ao meu e ao coração dele agora, nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Apenas escute o que o Senhor quer falar com você agora, nesse momento. Tira um tempo para ouvir a voz dele. Muito bem. E aí, bem-vindo a mais um devocional. Demorou para sair, mas agora vai começar a ser mais frequente os devocionais aqui. Tô com a voz um pouquinho rouca, tô voltando de uma recuperação de gripe agora. As minhas filhas pegaram resfriado e nelas é muito engraçado, né? Porque o resfriado na criança, ele bate e já vai embora. Quando vem da criança pro adulto, meu amigo, que é isso? Você tá doido? Minha glória a Deus, elas estão bem, eu tô bem. E hoje a gente vai tratar de um tema muito interessante, mas antes, se você não me conhece, meu nome é Nathan Raoni, eu tenho 26 anos, eu sou casado com a Ana, pai da Luísa e da Maitê, filho do Edivaldo e da Niédia, e esse aqui é o Bíblia de Homem, um canal feito para homens que não foram treinados a ser homens de Deus. Hoje a gente vai fazer o nosso devocional. É um devocional rápido, então eu espero que você goste, porque a palavra é não se privem. É, isso mesmo. Bom, óbvio, né, que a gente sabe a importância da relação entre marido e mulher dentro de um casamento. E é disso que a palavra de hoje vai se tratar. Então, fica comigo até o final e abre o seu coração para o que Deus tem preparado para você. Então, vamos lá. A palavra que eu vou ler hoje está em 1 Coríntios 7, do 3 ao 5, tá bom? Então, se você quiser abrir aí para me acompanhar, ou só acompanha na tela passando aí. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e que também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Show de bola. Amém. Primeira coisa, né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente faz aqui depois de ler a palavra é o discernimento. Então, qual discernimento o Espírito Santo trouxe ao meu coração em relação a essa palavra? Ao meu coração, Natan Raoni, ele trouxe o seguinte, do primeiro, o verso 3 que diz assim, ó, que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. O que o marido deve à esposa e o que a esposa deve ao marido? A gente tem algumas palavras que falam pra gente exatamente quais são as obrigações de cada um, mas eu não vou entrar a fundo nelas. O que eu vou falar pra você é direto ao ponto. O marido precisa se entregar à esposa de forma que ele cuide dela como um vaso frágil, não como um peão a ser usado, mas como um vaso frágil. E o que a esposa precisa fazer? Ela precisa cuidar do seu marido, honrar ele, né? Ser uma coroa de honra para a cabeça dele. A minha esposa me ajuda demais nas decisões que eu preciso tomar. Ela é um ponto de equilíbrio entre a razão e entre a emoção, para mim tomar decisão. Esse é um papel que a minha esposa desempenha na minha vida. Quer dizer que a sua vai fazer isso?
Talvez sim, talvez não. Cada pessoa é uma pessoa. E mulheres, né? Mulheres não existe mulheres iguais umas às outras. Homens é mais fácil da gente achar um igual a gente, né? Mas mulheres não existe uma igual a outra. A minha esposa é única. Ela faz coisas únicas pra mim. A sua esposa é única, ela vai fazer coisas únicas pra você. Mas qual a sua responsabilidade como homem, como marido? Porque eu não tô falando com mulheres, eu tô falando com homens aqui. Então, eu vou falar da minha experiência. A sua responsabilidade como homem é tratar sua esposa como um vaso mais frágil. E esse vaso mais frágil, ele, de repente, ele não vai ter tanta energia quanto você. Não é de repente, isso é química, é física, é biologia, tudo que você imaginar que Deus implantou no mundo, implantou no homem, implantou na mulher. Então, o homem, naturalmente, ele tem mais energia, ele tem mais força, ele tem mais garra para ir para frente, para poder avançar. E o que a gente precisa fazer para poder cuidar desse vaso frágil? A gente precisa ser romântico, a gente precisa ser preocupado, preocupado no sentido não de ficar desesperado, preocupado no sentido de: será que a minha esposa está precisando de algo agora? Será que eu posso fazer algo por ela agora? Sabe? Então, é isso que o Paulo quer dizer quando ele diz assim, ó, que o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Tá passando na rua, viu uma flor que você pode pegar, que não vai roubar de ninguém, vai lá, pega essa flor, dá pra ela, sabe? Mulher não precisa de muita coisa pra você fazer com que ela se sinta mulher, se sinta amada, sabe? Ela precisa se sentir protegida por você, sim, mas ela também precisa se sentir acariciada. Qual que é o carinho que você tem dado para sua esposa? Você não tem se posicionado para que no final do dia ela queira isso. Então, homem, presta atenção nisso, porque às vezes a gente vai cobrar muita coisa e fazer pouca coisa. E a gente acha que da gente sair para trabalhar no dia, ficar ralando o dia todo e chegar cansado em casa, a gente já merece, né, ser tratado como um rei. E na verdade não, meu amigo. Continuar aqui no verso 4. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Bom, eu não vou falar sobre a esposa aqui agora. Eu vou falar diretamente com você, ô marido. Seguinte, o que que Paulo quer dizer sobre não tem poder sobre o seu próprio corpo? Quer dizer que você vai pegar a sua esposa agora, vai jogar ela na cama e vai falar: deite aí que eu vou lhe usar. Quem entendeu essa referência já tá ficando velho. Mas você não vai fazer isso. Não é isso que Paulo quer dizer aqui. O que Paulo quer dizer aqui é sobre abnegação. Abnegar. Abnegar significa abrir mão da sua própria vontade para conceder ao outro algo em benefício para ele. Então, você, quando casou com a sua esposa, você falou: eu prometo amar, prometo cuidar, né? Prometo proteger e prometo entregar a minha vida por você. Então, o que que é entregar a vida? É você abrir mão de si próprio pelo outro. Isso significa, marido, que você precisa entender que mulher tem períodos. Período que ela quer, período que ela não quer, período que ela tá talvez com dor de cabeça, talvez meio com o corpo doendo, talvez muito cansada. E às vezes a gente não entende isso porque a gente também fica cansado, a gente também trabalha o dia todo. Mas foi o que eu disse pra você no início. O homem foi feito com uma força, com uma energia e com uma disposição diferente da mulher. Isso não significa que a mulher não tenha muita disposição. Se você é mulher e tá me ouvindo, não é isso. Mas é que o homem, naturalmente, biologicamente falando, tem mais predisposição a estar pronto para um ato, né, com a sua esposa, mesmo ele estando cansado, mesmo ele tendo trabalhado o dia todo, suado, enfim. É isso que eu quero dizer pra você. Então, abnegar a própria vontade é: espera aí, a minha esposa tá muito cansada. Deixa eu rever. Ela fez isso, ela fez aquilo, ela cuidou de criança, ela limpou casa, ela fez almoço, ela preparou minha janta, ela, poxa, preparou meu almoço de amanhã, ela fez isso, ela fez aquilo. Então,
será que eu consigo abnegar da minha vontade agora? Não ficar bravo com ela agora? Porque ela tá muito cansada. Será que eu posso deixar ela descansar um pouquinho, sabe? Então, tudo que eu tô falando pra você aqui, o Espírito Santo me trouxe esse discernimento, mas eu venho tendo algumas atitudes que eram o contrário isso que eu tô falando pra você. Então, por que que agora eu tô falando isso pra você? Porque eu já passei, eu já errei, eu já aprendi e eu tô te alertando que talvez esse seja um erro que você tá cometendo. O verso 5 diz assim, ó: Não se privem um ao outro, a não ser, talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Bom, então aqui a gente já tem uma outra questão. A outra questão é a seguinte: existe aquele momento que você precisa se abnegar da sua vontade, porque sua esposa está cansada, de repente ela tá mal, tá doente, enfim. Mas existe um momento, vocês passaram talvez um longo período de abnegação pessoal, e isso tem afetado você, tem afetado ela, tem afetado o casamento. E aí, esse é o momento de vocês sentarem e conversarem e entender o que está acontecendo com a gente. Por que isso está acontecendo? O que que a gente pode fazer para ficar diferente, para fazer diferente? Por que que eu tô falando isso? Porque você ficar muito tempo sem ter relação com a sua esposa, naturalmente torna a sua relação com ela mais difícil. Porque você não casou com a sua esposa para ser apenas amigo, mas você é marido. Então, marido não é amigo. Marido tem relação, esposa tem relação. Então, se vocês não estão tendo, vocês precisam sentar, conversar. O que está acontecendo? Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho duas bebês pequenas e para mim e para minha esposa ter relação, a gente precisa assim fazer um, fazer elas dormirem e preparar todo o ambiente. Depois que elas dormiram, estão lá bonitinho no quarto, aí tá tudo certo. Aí de repente, na hora que a gente vai começar, alguma corda, chora, quer mamar, quer isso, quer aquilo, já estragou tudo. Mas na verdade, o que que acontece? É uma fase. E eu entendo, ela entende. A gente já sentou, já conversou sobre isso. Tem vezes que a gente vai passar um período sem fazer porque não teve oportunidade. E a gente tenta, né? Às vezes a gente fica acordado até muito de madrugada para acordar cedo no outro dia, mas até muito de madrugada para conseguir fazer alguma coisa. Mas às vezes não dá certo e tá tudo bem. Sabe por quê? Porque uma relação madura entre casal consegue fazer com que você enxergue a dor do outro, enxergue a dificuldade do outro, e isso não viabiliza você a cobrar algo, muito pelo contrário, viabiliza você a abrir mão de algo em benefício do outro, tá bom? Então, esse é um detalhe. Tá muito tempo sem fazer? Senta, conversa. Ei, vamos ver o que que tá acontecendo. Sem ignorância, sem elevar tom, sem ficar jogando coisa na cara. Não. É sentar e resolver, falar o que tem acontecido. E aí, meu amigo, você vai desenvolver no meio dessa caminhada um fruto do Espírito Santo que se chama domínio próprio. Quando você domina a si próprio, um período de abnegação não vai te fazer mal. Muito pelo contrário, muitas vezes vai te fazer bem. Se você se retirar para oração, para jejum, para se entregar para Deus, se entregar a Deus também é muito bom. Você tem um domínio próprio. Sua esposa começa a adquirir também um domínio próprio. Mas um longo período se torna ruim e prejudicial para a relação. Bom, basicamente eu vou resumir bem rápido a minha história. Teve um período da minha vida onde a minha esposa queria muito e eu não queria tanto, porque eu estava focando muito em trabalho, 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 e eu precisava crescer financeiramente, essas coisas. E aí ela se abnegou bastante. Eu não dei valor. Aí a gente passou por uma dificuldade financeira e eu tive que morar na casa do meu sogro. E aí piorou, porque aí, meu, ela não podia, eu não podia, ninguém podia fazer nada, foi terrível. E ali eu tive o ensinamento da vida, que é quando você perde algo que você tem disponível, você começa a dar valor. Então foi naquele momento que eu comecei a dar valor na relação com a minha esposa.
até mesmo porque estava bem desgastado, ela estava muito irritada, eu estava muito irritado e eu não sabia o que era. E realmente era essa situação. Então, depois que a gente veio para nossa casa, as coisas começaram a se alinhar. Daí a gente sentou, conversou, eu pedi desculpa, pedi perdão, e aí a gente começou a ter vida novamente. Então, o que eu quero dizer para você é isso. Às vezes vocês estão fora de rota e apenas uma mesa, uma conversa na mesa vai resolver. Por isso, eu tenho 3 perguntinhas para você, 3 atividades aí, no caso, para ficar para casa, né, desse devocional. A primeira é: qual tem sido a frequência na qual vocês se relacionam? Baixa, média ou alta? Não precisa responder para mim, responde para você. Isso aí é algo pessoal seu. Segunda pergunta agora, né? Quais atitudes você, homem, pode fazer para melhorar isso? Então, meu, que atitude você pode fazer? Sei lá, vou entregar uma flor para minha esposa todo dia ou toda semana. Vou, fazer bilhete, recado, carta. Parece besta, clichê, pois é. Mas homem de verdade não fica caindo nesse papinho do mundo que essas coisas são clichê. O homem de verdade se posiciona como um romântico mesmo. Terceira pergunta, ou enfim, atividade. Existe alguma coisa que você tem feito que atrapalha sua esposa querer ter relação com você? Bom, essa é uma pergunta que faz você olhar para dentro de si, né? Porque é muito fácil a gente olhar para o erro do outro. É muito melhor a gente olhar para o nosso erro e corrigir o nosso erro. Então, agora é a hora de você olhar para dentro de si para dar uma retrospectiva na sua cabeça de como você tem tratado a sua esposa, para que você não a perca, para que você não perca a relação com ela, tá bom? E deixa eu te encorajar a tomar uma atitude de mudança, porque, meu amigo, se eu te falar que você provavelmente que tá numa situação difícil, começa a pensar em todas as coisas que a sua esposa faz de errado ou fez de errado por você. Se você não tomar a atitude de auto-mudar, se auto-nivelar e começar a tratar a sua esposa como um vaso frágil, ela vai continuar fazendo as coisas que você não quer que ela faça. Então, não só sente, converse e alinhe, mas também mude você mesmo primeiro. Porque você mudando primeiro, a conversa na hora que você sentar com ela vai ser totalmente diferente. Eu tô falando isso pra você não como alguém que nunca passou por isso. Eu tô falando isso pra você como alguém que passou, entendeu que tava errando, pediu perdão, mudou as atitudes e seguiu. E a minha relação é muito melhor com a minha esposa hoje por conta disso. Então eu vou te dar essa dica. Outra situação, entra na comunidade Homem de Honra, tá? Tá no modo MVP. Se você tá assistindo esse vídeo, já foi postado há muito tempo, talvez já tenha saído o MVP. E aí você pode entrar, pode acessar de qualquer jeito, mas ela é gratuita. Só clicar no link aqui embaixo e entrar participar. Lá você vai participar de uma comunidade com homens que não foram treinados a ser homens de Deus, mas estão sendo assim como eu estou sendo por Jesus Cristo. Clica no link aqui embaixo e vamos pra cima. Te vejo na próxima.